Oi, como você está? Sou o pastor Miguel, pastor da Igreja Metodista no bairro Sarandi, Porto Alegre. E estou trazendo para vocês uma série muito importante, abordando alguns assuntos, 6 problemas vividos em tempos de adversidade. E o primeiro dele fala sobre ansiedade. E hoje eu quero falar para você sobre o segundo problema, que é o medo. Medo. A psicologia diz que o medo é uma ansiedade irracional ou fundamental. Medo está associado ao instinto de sobrevivência. Também a psicologia diz que o medo é algo gerado através de situações de perigo. Mas eu quero falar para você sobre um medo espiritual. E esse medo, ele se instala na humanidade lá no início de todas as coisas. Quando Deus criou o homem, e este então acaba pecando, segundo Gênesis 3:10, e diz que então tenta se esconder de Deus. E quando Deus vem para pedir conta do que tinha sido o seu dia, o homem então está escondido e disse: vi que eu estava nu, tive medo, por isso eu me escondi. Então o medo, ele é espiritual também. E esse entrou na humanidade lá no início de todas as coisas. Tem um cântico no nosso cenário que diz assim: deixa a luz do céu entrar. E ele começa dizendo: medo tens que o tentador te irá vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e a luz do sol raiar. Como vencer o medo, esse medo espiritual? Primeiro, confiando na palavra de Deus. Não tem como vencer o inimigo sem tomarmos posse das promessas de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Então, confiando em Deus é o primeiro jeito de vencermos o medo. Lá a palavra de Deus em Isaías 4:10 diz: porque eu não vos concedo espírito de medo, mas de força e de poder. Então o espírito de medo não vem de Deus, mas muitas pessoas são acometidas por esse espírito. Então a primeira coisa, confiando na palavra de Deus. Segunda coisa, para vencermos o medo, é com jejum e oração. Bom, se a palavra de Deus nos mostra que o medo é um espírito, ela mostra que há espíritos, demônios que só são vencidos através do jejum e da oração. Foi isso que Jesus disse lá em Mateus 17:21. Então nós precisamos primeiramente confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: não temas, eu sou contigo. A palavra de Deus diz: não vos tenho dado espírito de medo. Então, a segunda coisa é jejum e oração. E a terceira coisa é recebendo a presença do Espírito Santo na nossa vida. É esse Espírito Santo que vai fazer a diferença para você enfrentar, seja qual for o tipo de medo, mas principalmente o medo espiritual. Então, 2 Timóteo 17, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força e de poder, o espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, disse Jesus. Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece os conceitos de Deus, os propósitos de Deus e crê, começa a vencer todo tipo de medo, começa a lançar fora, diz um cântico, todo medo. Se as trevas têm chegado à tua vida, deixa a luz do céu entrar, deixa Jesus
dissipar todo esse medo. Mas primeiro confiando, segundo consagrando-se com jejum e oração, e terceiro recebendo do Espírito Santo em tua vida. Para finalizar, eu quero dizer para vocês que os discípulos também tiveram esse medo espiritual, porque certa feita eles estavam em um barco, uma tempestade. Racionalmente sente-se medo, mas havia algo a mais do que isso, porque Jesus vinha caminhando sobre as águas e eles, avistando Jesus, acharam que era um fantasma. O que você tem visto na tua vida? Será que em meio a situações você já está enxergando fantasma? Será que você já está tendo visões? Você já está tendo até síndrome de pânico? Você precisa de Jesus em meio a essa tempestade. Eles achavam que era um fantasma e começaram a gritar porque sentiram medo. Mas era Jesus. Era Jesus andando sobre as águas. Mas Jesus, então, após ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus, ele disse para os seus discípulos: vão para Jerusalém e esperai até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles foram. Pedro, outrora, estava com medo, negou Jesus, estava frustrado, confuso, mas quando Pedro, juntamente com os outros, estava ali naquele lugar, reunidos, confiando na promessa de Jesus, que do alto eles seriam revestidos de poder, ali naquele lugar, em consagração, em oração, desceu sobre eles o poder que vem do alto, o Espírito Santo. E agora nós vemos o exemplo de Pedro, que se levanta agora para dizer: aqui não estão bêbados, embriagados que estão aqui, mas todos estão aqui recebendo a promessa que o Senhor concedeu a nós, que todos seriam cheios do Espírito Santo. Através do profeta Joel, Deus já havia anunciado que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Se você quer receber desse Espírito de Deus sobre a tua vida, primeira coisa, você tem que confiar na palavra, nas promessas de Deus. Em segundo, ter uma vida de intimidade, de consagração e de jejum para vencer alguns demônios que Jesus fala que é só com jejum e oração. Talvez esse medo que você tem aí, espiritual, só com o poder de Deus você vai vencer. Não adianta lutar sozinho. Recebendo do Espírito de Deus sobre a tua vida, que não é de medo nem de temor, mas de força e de poder. Muito bem, chegamos então a essa segunda parte. Primeiro a ansiedade e agora abordamos sobre o medo. Nos assista e compartilhe esse vídeo para que outros venham se beneficiar de algo que vem para trazer bênção nas suas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.